Muito bem, amigos ouvintes, este é o momento de estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a, se você puder, fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Pai Eterno, chegou o momento maravilhoso de estudar a Bíblia. Abrir a Bíblia é um privilégio, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos de poder ainda estudar esse livro santo e aprender mais do Senhor. Por favor, Espírito Santo, permaneça aqui. Permaneça no coração e na vida de cada pessoa que nos ouve através das ondas sonoras deste rádio. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amigo ouvinte, portanto, hoje chegou o grande dia de falarmos sobre um tema lindo da palavra do Senhor. A você, amigo que nos ouve da sua casa, do seu sítio, da sua fazenda, que bom poder compartilhar a palavra de Deus com você. A você, amigo que nos acompanha neste momento pelo vídeo que está sendo gravado e que estará disponibilizado no YouTube, Deus abençoe você também a qualquer momento que você esteja escutando e também nos vendo. Hoje vamos falar de salvação pela graça. A graça maravilhosa de Jesus. Existe um hino que diz: excelsa graça de Jesus. Essa graça que chegou um dia até as nossas vidas. A graça que é a própria pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu por nós na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida, e por isso a Bíblia nos diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, diz a palavra, mas é dom de Deus. Portanto, a salvação e a graça é um presente de Deus para nossas vidas. Deus nos presenteou. Ele disse: filho, está aqui, é de graça. A própria palavra já é clara dizendo graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero iniciar este estudo falando isso para você. Você não precisa pagar absolutamente nada para ser salvo. Jesus te salva. Ele te salva, querido amigo e amiga que nos ouve neste momento, e é de graça. Amigos, quantos são aqueles que buscam de alguma maneira tentar barganhar com Deus, tentar de alguma maneira, tentando de alguma maneira pagar algo? Um dia aconteceu algo comigo muito interessante. Eu estava em um determinado lugar fazendo um programa que nós chamamos de evangelismo, uma série de estudos como nós estamos fazendo aqui na rádio, mas presencial, né, obviamente antes dessa pandemia, e havia muitas pessoas nessa localidade. E um dia uma senhora começou ali a frequentar os nossos estudos, e todos podem frequentar os estudos, não tem nenhum problema. E nós estudamos a Bíblia com várias pessoas. E eu lembro muito bem daquela noite em que essa senhora, uma pessoa já de idade, uma pessoa muito simples, muito humilde, e ela chegou perto de mim depois do estudo e disse: pastor, você pode orar por meu filho? E eu falei: com certeza, minha irmã, eu posso orar por seu filho, vai ser um privilégio. O que está acontecendo? E ela contou o que estava acontecendo com o filho dela, o filho que estava envolvido ali em facções criminosas, e ela estava muito triste, é claro, uma mãe que estava sofrendo. E naquele momento, então, nós terminamos a nossa conversa, e ao concluir, ela olhou para mim e falou: pastor, ora por meu filho mesmo, por favor. Depois eu vou trazer uma ofertinha para o senhor, tá bom? Eu vou lhe dar um dinheirinho aí para o senhor. E eu olhei para ela e eu confesso a você sinceramente que eu fiquei impactado, eu nunca tinha passado por isso. Isso não é algo normal em nosso meio, né? Pelo menos no meu ministério não é algo normal, né? No ministério que eu vivo de pregação do Evangelho não é algo normal, não é isso que eu prego, nem é isso que eu apoio. E eu fiquei assim, um pouco com vergonha, mas ao mesmo tempo que eu fiquei com vergonha, irmão Daniel, eu também fiquei assim, triste, porque essa tem sido uma realidade de muitos por aí. Você ora por mim, eu te dou alguma coisa, eu te dou algo em troca, eu te dou um dinheirinho aqui. E, querido amigo, esse não é o evangelho que Jesus deixou para que nós pregássemos, por favor. É de graça. Eu oro pelas pessoas de graça. E quem sou eu? Um pecador também, assim como você que me ouve nesse momento. O fato de ser pastor não me faz ser melhor do que ninguém. Você, amigo pastor que está me ouvindo agora, meu colega pastor, seja qual for o seu ministério, você não é melhor do que ninguém, você é um pecador. E Jesus pode te salvar, assim como a mim, pela sua graça. E somente a graça de Cristo irá nos salvar. Nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes. Quero começar a ler com você Gênesis capítulo 6, verso 8, falando aqui do como ocorria a salvação no Antigo Testamento.
Porque alguns estão dizendo que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo Testamento a salvação era pela graça. Ou é pela graça hoje em nossos dias. E eu não consigo encontrar isso na Bíblia. Tanto que a Bíblia por muitas vezes fala pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé. Ou seja, usa a expressão fé e não lei. Ou seja, havia fé no Antigo Testamento? Obviamente, é claro. Agora, a didática que Cristo usava era uma didática diferente. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Isso é didática. E Deus então habitava através do santuário na vida das pessoas e elas se chegavam a Cristo, mas a salvação sempre foi pela graça. Ou seja, Cristo, o cordeiro que nós matávamos ali, ou que eles matavam ali no santuário, apontava para quem? Para Cristo. Ou seja, era somente algo didático. E você que é professor que me ouve, entende muito bem o que é didática. Mas diz a Bíblia em Gênesis 6:8 assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé. Lembra de Noé? Onde é que estava Noé? Lá no Antigo Testamento, lá no passado, aquele que construiu a grande arca, lembra? E diz a Bíblia que Noé achou graça, achou a graça diante do Senhor. Gênesis 15, verso 6 ainda diz assim, amigo, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. A justiça que vem de quem? Da graça de Jesus Cristo. Diz mais Salmos 15, ou Salmos 13, verso 5 assim, mas eu confio na tua benignidade. Diz mais, na tua salvação se alegrará o meu coração. Olha o que o Salmo diz para nós aqui. Há salvação em Cristo Jesus, há salvação na graça de Cristo desde o Antigo Testamento. Muitos textos nós temos que poderíamos ler, não temos tempo para tanto, mas quero seguir aqui lendo para você alguns textos mais e fazendo uma outra pergunta. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos então? Será irmão Daniel? Será amigo ouvinte? Será amigo que me ouve neste momento, através do seu radinho na sua casa ou pela internet? Será que nós seremos salvos se nós barganharmos com Deus? Eu te dou algo, o Senhor me salva. Eu te dou um dízimo, o Senhor me salva. Eu te dou uma oferta, o Senhor me salva. Eu não estou dizendo que não é necessário ser fiel com dízimos e ofertas, não é isso. Mas é isso que me fará ser salvo? Será? Será que eu preciso dar a minha casa para uma igreja, meu carro para uma igreja? Será que eu preciso dar tudo que eu tenho para uma igreja para ser salvo, para receber uma bênção de Deus? E a maior bênção que nós podemos receber é a salvação. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 15, verso 11 assim, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha que texto extraordinário! Assim como os judeus seriam salvos pela graça, também aqueles que não eram judeus também seriam salvos pela graça. E Paulo se levanta então, sendo ali um pregador para os gentios, levando a Jesus Cristo, e ele diz, há um Cristo e um Cristo crucificado e ressurreto, que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Assim como você é salvo hoje pela graça, no passado também muitos foram salvos por esta graça, a graça excelsa do Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 24 também diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra gratuitamente aqui fica muito clara para nós, amigos, é de graça. Existiu há um tempo atrás um grupo religioso que dizia que nós poderíamos comprar um pedacinho do céu, um terreno no céu, e você então ainda podia, era como se fosse uma imobiliária de uma determinada igreja, você ainda podia parcelar esse terreno no céu. Já pensou? Como é que nós poderíamos pagar um terreno no céu? Será que nós conseguiríamos? Será que existia dinheiro para pagar um terreno no céu? Imagina o homem, a pessoa mais rica do estado de Rondônia, imagina a pessoa mais rica do Brasil, imagina a pessoa mais rica do mundo. Eu quero te dizer essa manhã que nem a pessoa mais rica do mundo tem dinheiro para pagar um terreno no céu. Por isso que nós somos salvos pela graça, porque foi pago com sangue precioso. Quem pagou? Cristo Jesus, o Salvador do universo, aquele que estava no princípio, aquele que está conosco e estará por toda a eternidade, porque Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele pagou. A salvação, querido, é de graça. Romanos 3, 24, já li, gratuitamente, repito novamente.
Se alguém disser para você que você tem que comprar um terreno no céu, por favor, não acredite. Se alguém disser para você que você precisa dar algo para poder ser salvo, não acredite. O que Jesus pede de você é o seu coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Jesus quer você. O mais importante é você. Não é o teu bem, não é o teu carro, não é o teu dinheiro, não é a tua fazenda, não é o teu gado, é você. Quem sabe você pode estar pensando: ah, pastor, mas eu já estive em lugares em que o fulano ou o ciclano só pensava no meu dinheiro. Jesus quer você, Ele ama você. Sabe por quê? Sabe o que Jesus fez para nos salvar? Você sabe? Vou ler para você na Bíblia, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu acho lindo este verso, quando ele diz aqui, sendo nós ainda pecadores. Amigo, você que está no mundo das drogas e que me ouve neste momento, não sabe como abandonar a bebida, o alcoolismo que tem destruído a sua vida, não sabe como abandonar o vício do cigarro, não sabe como abandonar a droga mais pesada e ilícita nesse país, que é a cocaína, o crack e outras mais. Você tem cada dia se afundado mais. Você, amigo ouvinte ou minha amiga que está na vida de prostituição, exatamente, você que tem vivido em prostituição, Jesus já pagou o preço por você. É exatamente isso que esse texto está falando. Ele está dizendo aqui, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos continuamos sendo pecadores, sim, mas nós estávamos ainda no lamaçal de pecado, lá na ruína, lá na sarjeta, jogado no fundo do poço. E Jesus já havia morrido por você. Sabe por quê? Jesus ama você. Ninguém diz que te ama. Hoje eu estou dizendo que Jesus ama você. A tua esposa, teu esposo diz que não te ama mais. A tua família te abandonou e diz que não te ama mais? Você acha que ninguém te ama? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ama você. Saiba disso. Você não precisa tirar a sua vida. Você não precisa acabar com tudo assim porque Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. Você é uma joia preciosa para a pessoa maravilhosa de Cristo, o nosso Salvador. Ele deu a vida por você, mas pastor, por mim exatamente. Mas fumando, bebendo, se prostituindo, nas drogas, exatamente. Foi por você, Ele ama você. Pastor, mas eu não tenho nada para oferecer para a igreja. Eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Você pode dizer, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Vou repetir mais uma vez. É você mesmo que Jesus ama. Não importa se você tem dinheiro, se você tem bem, se você tem uma casa bonita em Jaru, se você tem carro novo, não quero saber disso. Jesus ama você como você está. Foi pela graça que Ele morreu e foi por ti. Ah, querido amigo, foi gratuitamente Ele morreu por nós, mesmo sendo nós pecadores e falhos. Sabe quais são os passos que precisamos ter para a confirmação da salvação? Você pode me perguntar, pastor, diante de tudo isso, o que eu preciso fazer para ser salvo então? Vamos lá. Eu quero aqui concluir dando esses passos para você. Alguns passos. Primeiro deles, vamos juntos aprender. Atos 16, 31, que diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus por isso. Portanto, o primeiro passo que você e eu precisamos tomar é crer. Você crê em Deus? Ah, pastor, eu creio em Deus. Louvado seja o Senhor então. Então eu quero dizer que você já deu o primeiro passo. Você crê no Senhor Jesus? E a Bíblia ainda nos dá uma promessa que ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Jesus quer salvar toda a sua família, não só você. Jesus quer salvar aquele teu filho que está nas drogas. Jesus quer salvar aquela tua filha que tem vivido uma vida difícil no lar. Jesus quer salvar o teu esposo, a tua esposa. Jesus quer salvar a tua família, os teus netos. Jesus quer salvar vocês. E vocês precisam somente, diz a Bíblia, a princípio, crer. Este é o primeiro passo, segundo Atos 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus? Você crê em Deus? Você crê em Deus ou não crê? Diga aí. Diga aí, eu não estou te ouvindo, mas Jesus está ouvindo. Diga assim, eu creio no Senhor Jesus. Louvado seja Deus, eu também creio com todo o meu coração, com toda a minha alma, nesse Cristo Jesus que um dia deu a vida por mim. Eu creio no Senhor Jesus. O segundo passo, então, vamos lá. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos de refrigério pela presença do vosso Senhor. O segundo passo, portanto, é se arrepender, é a conversão. Você se arrependeu dos seus pecados? Eu aprendi algo muito bonito com alguém um dia, alguém muito simples. E essa pessoa muito simples, não tinha nem estudo, disse: pastor, toda noite eu deito na minha cama. Depois que eu faço minha oração e tal, mas eu deito e eu gosto de fazer deitado ali. Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu fico pensando o que eu fiz durante o dia. Como é que foi meu dia? O que eu fiz? Será que eu fiz algo de errado? Claro. E aí eu vou conversando com Deus e pedindo a Ele que no outro dia eu não faça mais. E eu vou dizendo: Senhor, eu me arrependo disso, por favor. Quantos são aqueles que têm sido simples ao chorar diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados? Sabe o que é conversão? Conversão é algo muito simples. Você pega o seu carro, sua moto, enfim, e você está indo aqui sentido Ouro Preto. De repente, quando você chega na metade do caminho, você diz assim: sabe de uma coisa? Eu não vou mais a Ouro Preto. Eu vou voltar para Jaru. Eu quero ficar em Jaru. Eu tenho coisas para fazer em Jaru. E você então pega o seu carro, a sua moto, o seu veículo, e você faz a volta ali, e você retorna a Jaru. Isso é conversão. Você está indo para um caminho errado, do pecado, da prostituição, o caminho das drogas, o caminho da perdição, e de repente você se encontra com Jesus. E você se converte, ou seja, você retoma ao seu ponto de início. Onde é o ponto de início? O ponto de início sempre será Jesus, porque Ele é o Criador. Ele foi quem te fez. E nós precisamos, portanto, voltar à pessoa maravilhosa de Cristo. Portanto, o segundo ponto é arrepender-se e converter-se. E a conversão é algo que acontece todos os dias, é algo que acontece diariamente. Terceiro ponto, confessar meus pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já confessou seus pecados hoje? Você não precisa falar para homem seus pecados. Fale para Deus. Se ajoelhe na tua cama ali, só você e Ele, com a porta fechada, como diz a Bíblia. Fale para Ele o que você fez de errado. Mas conte mesmo, diga para o Senhor: eu fiz isso de errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando nós falamos o nosso pecado, dá um sentimento de dor no coração, dá ou não dá? E você então chora diante da presença de Deus muitas vezes. E quando você faz isso, Jesus, Ele te perdoa, Ele ouve a tua oração, Ele sabe o que você está fazendo de todo o teu coração. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou os seus pecados? Não deixe para confessar os seus pecados só quando você estiver no leito de morte. Sabe, irmãos que me ouvem nesse momento, muitas vezes eu já estive em hospitais, em lugares tão difíceis. Como pastor, é nosso trabalho de visitar. E algumas vezes eu já estive em hospitais ali, onde a pessoa estava no seu último momento de vida, com câncer terminal, já não respirando direito, a família ao lado, a esposa segurava na mão, a irmã segurava do outro lado. Que triste, é fácil. Eu estava ali, eu pegava na mão daquela pessoa, eu disse para aquela pessoa, me recordo bem, de um militar ali no estado onde eu morava, eu disse para ele: você aceita Jesus como teu Salvador? Com as poucas palavras que ele tinha ali, um pouco de força, nos últimos momentos de força, ele disse: eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu fui para casa e depois de pouco tempo, aquele homem, ainda jovem, com filhos e uma esposa, havia falecido. Você pode entregar sua vida a Jesus, não precisa ser nos últimos momentos. Entregue hoje para que você possa usufruir das bênçãos que é ser um cristão. Temos mais um passo aqui, Mateus 19, 17 e 18, diz assim: e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Lembra do jovem? Ele disse, e Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ele cita somente alguns, os outros versos também citam. Portanto, se eu quero ser salvo, eu preciso seguir os mandamentos de Deus por amor. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Alguns dizem que os adventistas pregam salvação pela lei. Se alguém te disser isso um dia, por favor, diga para essa pessoa: isso não é verdade. Porque um pastor adventista lá na Rádio Nova Jaru disse e explicou que isso não é verdade. Isso é uma inverdade.
Porque nós nunca pregamos salvação pela lei, porque a lei não salva ninguém. Sempre foi Cristo que nos salvou. Mas por que então, pastor, vocês obedecem aí, vocês guardam os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que é o sábado? Nós vamos ter uma aula aqui sobre isso também. Eu quero estudar sobre isso com você, abrir a Bíblia. Não estou aqui para convencer ninguém, somente para abrir a Bíblia com humildade, com o poder de Deus e apresentar a vocês. Por que vocês fazem isso então? Nós não fazemos isso para ser salvos. Nós fazemos isso por gratidão ao nosso Deus. Nós fazemos isso porque já fomos salvos pela graça de Jesus. E quem já é salvo pela graça, obedece os mandamentos de Deus. Sabe aquele esposo que diz assim: meu amor, eu te amo, mas toda semana dá uma surra na esposa? Isso é amor? Claro que não. Porque quando eu amo, eu não amo somente com palavras, eu amo com atos. E se eu amo ao Senhor Jesus, eu obedeço. E se você se converteu, se você conheceu Jesus, você precisa obedecer os mandamentos. Obedeça os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, inclusive, que está em Êxodo capítulo 20. Porque isso é uma demonstração de amor ao nosso Deus. Mas tem mais um passo que eu quero dizer a você. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Amigo ouvinte, quer ser salvo pela graça? Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida através do batismo por imersão. Que lindo é poder ser batizado por imersão. Eu tive o privilégio já nesse tempo de ministério que tenho de batizar muitas pessoas. Confesso a vocês que eu não sei, irmão Daniel, quantas pessoas já batizei na minha vida. Já perdi os cálculos. Mas que privilégio é poder ver uma festa linda e ver pessoas sendo batizadas. Elas se emocionam naquele momento porque elas estão começando uma nova vida com Deus. Nós vamos ter um estudo aqui só sobre batismo, eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu te convido a, sem demora, ser batizado por imersão. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, como eu faço para ser batizado? Ligue para a rádio, fale com a irmã Rose. Liga para cá, fala com o irmão Daniel. Nós vamos aí conversar com você, ainda que seja por telefone nesse momento, não tem problema. E você poderá então, pela graça de Deus, ser batizado, entregando a vida ao Senhor Jesus. E por último, Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amigo, será salvo aquele que perseverar, aquele que não desistir. Quantos são aqueles que têm desistido da fé? Quantos são aqueles que têm abandonado a fé? E como pastor, eu tenho visto quantas pessoas que têm deixado de servir a Jesus, achando que serão felizes lá no mundo. Não, o mundo me trará felicidade, lá eu vou ser feliz, agora eu sou feliz porque eu estou neste mundo, nas festas, nas bebidas, nas drogas, no alcoolismo. Não, querido amigo, você não será feliz neste mundo. Jesus ama você, Ele quer te salvar por sua graça. Você não quer esta manhã entregar a vida a Jesus? Você não precisa gritar e falar para as pessoas, não, você só precisa dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quero te convidar a orar comigo agora. Se você puder, obviamente, feche seus olhos. Vamos orar, entregando a nossa vida a Cristo e pedindo que Ele, pela sua graça infinita, nos salve. Porque só Jesus é quem pode nos salvar. Ninguém mais, absolutamente ninguém pode nos salvar, somente Cristo com sua graça. Ore comigo neste momento. Querido Jesus, louvado, exaltado por toda a eternidade seja o nome do Senhor. Que maravilhoso é falar contigo. Nós só estamos aqui nesta rádio, nós só estamos aqui agora com liberdade para orar com nossos amigos, abrir a palavra de Deus, falar do teu amor, somente porque o Senhor um dia nos salvou pela graça. Um dia nós estávamos perdidos neste mundo cruel. O Senhor nos alcançou. Eu recordo quando aquele filho pródigo, os meus amigos que nos ouvem, com certeza já ouviram essa história. E ali, Senhor Jesus, ele estava perdido, porque ele achava que ia ser feliz no mundo. Ele pediu a sua parte dos bens para o pai, foi embora, gastou, diz a Bíblia, dissolutamente, ou seja, de maneira irresponsável, os seus bens. Foi para a festa, para a balada, como dizemos hoje, tinha muitos amigos. Mas de repente, pai, segundo a tua palavra, ele percebeu que estava totalmente errado. E ele decidiu voltar. E ao voltar, ele não recebeu xingamentos do seu pai, ele não recebeu espojo, como dizem alguns. Ele não foi mandado embora, mas ele recebeu um abraço caloroso do papai. O Senhor é o nosso pai. O Senhor é aquele pai representado na parábola, porque o Senhor nos ama
Se tem alguém longe dos teus caminhos, se tem alguém perdido neste mundo, se tem alguém que precisa voltar para o Senhor, que essa pessoa volte agora em nome de Jesus Cristo. Retome ao primeiro amor que é Jesus. Querido amigo, em nome de Jesus, volte para Cristo. Ele vai te abraçar, Ele vai te amar, Ele vai mudar a tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.